Essa multidão que nós lemos aqui e que se converteu a Jesus, essa multidão é a mesma multidão que quando Jesus multiplicou os pães, foi para essa multidão. Quando Jesus olhou para ela e teve misericórdia dela, e viu que era como um povo, como ovelhas sem pastor, e Jesus se compadeceu dessa multidão. Jesus também falou assim que eles procuravam Jesus por causa do pão que ele multiplicou, mas não entendiam ainda sobre o pão da vida no coração. E em João 6, que Jesus fala isso, quando ele começa a falar que ele é o pão da vida, muitos daqueles abandonaram a Jesus, porque aquilo não conseguia entrar no coração deles. O coração deles estava ainda muito endurecido. Mais à frente, na última semana de Jesus, aqui na terra, houve a entrada triunfal em Jerusalém. Essa multidão gritou que Cristo era o rei. Hosana nas alturas. Foi uma entrada muito bonita. Mas no final dessa mesma semana, eles começam a gritar para que Jesus seja crucificado. Essa mesma multidão que gritou que Jesus era rei, essa mesma multidão que comeu do pão que Jesus multiplicou, essa mesma multidão gritou para que Jesus fosse crucificado. Ela era muito volúvel. Agora, depois da ressurreição de Jesus, Jesus já tinha subido ao céu. Os discípulos estavam ali na descida do Espírito Santo, em Atos 2, e Pedro começa a pregar a essa mesma multidão, e há um discurso enorme do apóstolo Pedro a respeito do plano que Deus tinha desde o Velho Testamento a respeito de Jesus, mostrando que Jesus era o Messias prometido do Velho Testamento, que toda vez que Deus prometeu esse libertador é Jesus. Aí eles vão ouvindo esta mensagem e aí eles começam a dizer, o que vamos fazer? Se nós crucificamos a Jesus, o que vamos fazer? Aí Pedro responde, arrependei-vos, dobrem o coração, voltem atrás. Deus, ele é rico em perdoar. Vocês crucificaram Jesus, mas isto também fazia parte do plano de Deus. Jesus tinha que ser morto. Jesus tinha que ser crucificado. E ao terceiro dia ele teria que ressuscitar. E Jesus falou várias vezes isso. Isso não estava longe das palavras de Jesus. Mas os próprios discípulos não tinham entendido isso. Todas as vezes que Jesus falou, eles também não entenderam isso. Você percebe que muitas vezes Deus fala coisas e você não ouve. Deus ensina coisas e você não entende. Entra por um ouvido e sai para o outro, não vai ao coração. E a fé, ela só se torna fé quando a palavra vai ao coração. Então você precisa prestar atenção. Há uma guerra dentro de você. Há uma luta espiritual dentro de você, para que essa palavra não entre no teu coração. Porque se ela entrar no teu coração, ela vai te transformar. Mas se ela entrar no ouvido e sair pelo outro, significa que não aconteceu nada. E ainda vai endurecer mais o teu coração. Porque mais oportunidade você teve, e mais oportunidade você deixou passar. E quanto mais oportunidades a gente deixa passar, mais duro fica o juízo de Deus contra nós. Então, a gente precisa, enquanto ouvir a voz de Deus, não deixar o coração endurecer, se quebrantar diante dele,
porque Ele quer falar conosco. Aí no verso 38, Pedro ele fala assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa palavra remissão parece uma palavra muito difícil, mas não é. E você pode sempre lembrar assim de uma outra palavra que parece difícil, como redenção. Remissão e redenção não são as mesmas palavras. Elas falam de assuntos parecidos, mas não são os mesmos. Por exemplo, uma vez, digamos que eu fiquei em má situação com o Paulo ou com o Marcelão, e eles não conseguem confiar em mim, mas as coisas elas vão mudando, e a gente consegue se aproximar. E depois de um tempo eles começam a confiar em mim novamente. Isso chama-se redenção. Eu estou me redimindo em relação aos dois. A Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nós nascemos em pecado, como diz o Salmo 51. Então nós nascemos longe de Deus, contrários a Deus. Em Cristo nós somos redimidos. Quer dizer, começa a voltar a ter paz, começa a voltar a ter amizade. Eu começo a entender o que Deus fala. Antes eu era inimigo e não entendia. E agora eu começo a entender, eu começo a gostar, eu começo a me aproximar. E aí o relacionamento começa a mudar entre eu e Deus. Porque Deus diz lá no livro de Efésios assim: aquele que roubava, agora não rouba mais. Agora ele trabalha e ele ajunta para poder socorrer outros. Ele fala assim: da boca não sai mais mentira. Antes saía muita mentira, mas agora não sai mais. Antes falava bobagem, agora não fala mais bobagem. Não saia mais da vossa boca nenhuma palavra torpe, lá em Efésios. Porque há uma mudança de vida. Isso chama-se redenção. Nova vida. Um novo espírito dentro de você. Remissão é antes da redenção. Redenção é a vida que você tem em Cristo, uma vida nova. A remissão, ela vem antes. A remissão que faz acontecer a redenção. A remissão, assim, para você poder gravar bem na tua cabeça, a remissão é como se você tivesse, eu não sei se você já teve um furúnculo, cabeça de prego. Quase as pessoas não têm mais essas coisas. Antigamente tinha muito furúnculo, cabeça de prego. Aí a mãe vinha lá e espremia e saía toda aquela inflamação. Quando saía, sarava. É como se o nosso coração, a nossa alma tivesse um furúnculo. A nossa alma tivesse uma cabeça de prego. A nossa alma tivesse uma inflamação muito grande. E Deus, quando Ele sacrifica o seu Filho lá na cruz, quando Ele sacrifica Jesus lá na cruz, é como se Ele espremesse essa inflamação da nossa alma. E essa inflamação, ela salta fora. Isso chama-se remissão. Quer dizer, aperta para sair, retira a inflamação, retira a infecção. Deus sacrificou Jesus lá na cruz, e quando eu criei no sacrifício de Jesus, Deus olhou para Jesus e enxergou o Marcos lá na cruz, e aí foi retirado a infecção do pecado. Você entende o que é isso? É um milagre. Você precisa crer no sacrifício de Jesus. Jesus fala assim, que quando eu for levantado no madeiro, eu vou atrair muitos a mim. Os eleitos, os chamados vão ser atraídos
pela mensagem lá da cruz, né? Então, remir é como espremer e tirar o mal. João Batista diz assim: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele é aquele que tira o pecado. A gente pensa que a gente tem um relacionamento com Deus como um relacionamento da balança. Se eu fizer mais atos bons, Deus vai me receber no céu. Se eu fizer mais atos maus, eu vou para o inferno. Normalmente as pessoas acham que o seu relacionamento com Deus é o relacionamento da balança. Mais atos maus, vai para o inferno. Mais atos bons, vai pesar mais, vai para o céu. A notícia mais triste é essa: um pecado é suficiente para que o mal pese mais e te lance no inferno. Você não precisa ter 300 pecados. Você não precisa ter 1000 pecados. Você não precisa ter 1 milhão de pecados para ir para o inferno. Você precisa só ter um pecado. Nós já nascemos em pecado, diz o Salmo 51. Um pecado é suficiente. Uma gota só de água da fossa é capaz de contaminar 20 litros de água mineral pura. Uma gota só. Para que Deus nos aceite, essa gota precisa ser retirada. A palavra remissão significa retirar essa gota de água da fossa. E como é que retira? Deus, quando sacrificou Jesus lá na cruz, é como se Jesus fosse fervido lá na cruz. A ira de Deus foi contra Jesus. O castigo de Deus foi contra Jesus. O juízo de Deus foi contra Jesus. O fogo da ira de Deus foi contra Jesus. E se você está lá, o teu pecado é destruído lá. Isso significa que qualquer um que estiver na cruz de Cristo, incluído na cruz de Cristo, está salvo. Qualquer um que estiver fora do sacrifício de Jesus lá da cruz, está totalmente perdido. Não tem como ser salvo fora do sacrifício de Jesus. Não tem como entrar no céu fora do sacrifício de Jesus. O verso 39, ele diz assim: pois para vós outros é promessa. Leia para mim, por causa da minha voz, o verso 39. Bem alto. Os irmãos não podem ler todos? Pois... Ele está falando que essa salvação é uma promessa para vocês e para os filhos de vocês, para todos os que ainda estão longe, isto é, quantos o nosso Deus chamar. Isso significa que a Melissa, ela está incluída num pacto de Deus, numa aliança de Deus de promessa. Que Deus está dizendo assim, eu quero o Alex, eu quero a Débora, mas eu também quero a Melissa. Agora, o ato de batizar não garante a salvação. O ato de ser batizado não garante a salvação. Aqueles que crucificaram Jesus eram batizados. Aqueles que rejeitaram Jesus dos judeus eram batizados. Não tendo Jesus, pode ser batizado e vai para o inferno igual. Mas tendo Jesus, a pessoa vai querer ser batizada não para ser salva, porque Jesus salva. Vai querer ser batizada porque
é um pacto que Jesus construiu para nós.